Olá pessoal, graça e paz. Obrigado a você que novamente está conosco aqui no Vocação Podcast. Esse que é o bate-papo semanal que nós temos buscado levar para você aí com o melhor conteúdo possível, né? Um conteúdo que edifica, um conteúdo que te abençoa. Nossa principal proposta aqui com vocês é que a gente garanta que esteja no mesmo ambiente a vovó, o neto, todas as pessoas, família. Né? A família inteira, e em meio a tanta porcaria que nós temos hoje em dia na internet, a gente pretende trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Então, obrigado a você que tem estado sempre conosco, curtido o nosso material, e já falando disso, é muito importante essa interação sua conosco, tá? Então curte o nosso material, compartilhe, se inscreva no nosso canal, porque isso é a forma com que o algoritmo vai entregar isso para outras pessoas. Isso, entender que é relevante, que o pessoal está curtindo, assistindo, então compartilhando já é um passo fundamental para o nosso trabalho continuar, né, Gui? Perfeito. Então você que está conosco aí, interaja, mande os seus comentários, e também nós estamos em outras redes sociais, nós estamos no YouTube, nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, nós estamos no Spotify. Então você tem muitos canais aí que você pode nos acompanhar, veja o que é mais cômodo para você. Tem muita gente que gosta de Spotify, né? Sim, sim. Solta o Spotify no carro, vai ouvindo enquanto está a caminho do trabalho. Então você pode também acompanhar a gente. Toda semana a gente lança um novo vídeo ou um novo áudio lá no Spotify. Então a gente quer abençoar a sua vida aí com esse bate-papo, tá? Você prefere Spotify ou YouTube para ouvir música, essas coisas? Eu prefiro Spotify. Spotify? Ainda faço questão de pagar o Spotify. Spotify, patrocina a gente aí, tá? Mas eu pago o Spotify, cara. É uma das poucas plataformas de streaming que eu pago. A gente tá streamando aqui no YouTube, você tá pedindo pro Spotify patrocinar nós? É verdade, né? Eu pago o YouTube, viu? YouTube. Então patrocina nós e YouTube. Vocês têm duas pessoas aqui que respondem à audiência, né? É isso aí. E também agradecer o Secate Estofados, que mais uma vez está conosco aqui. O Secate que já tem trabalhado aí há mais de 12 anos na reforma de estofado, de cadeiras, de sofás, de cabeceiras de cama. O que você for fazer que tenha tecido, que tenha espuma, o Secate é a pessoa indicada para fazer esse tipo de trabalho. Então o telefone dele é o DDD 18 981 34 86 49. Repetindo, DDD 18 981 34 86 49. William Secate é uma pessoa que vai fazer um orçamento aí de primeira para você e um trabalho também excepcional. Isso aí a gente garante. Vocação Podcast garante o trabalho dele, tá bom? Bom, hoje estamos aqui com a professora, né? Acima de tudo a professora Simone Pantaleão. Obrigado, tá, Simone, pelo convite. Por ter aceito o nosso convite, é uma grande honra ter você aqui. A Simone, que é psicóloga, que é professora, que é diretora pedagógica da FACFEA. E ex-atleta, pelo que a gente conversou aqui fora. Fez de tudo. Pois é. É um prazer estar aqui, né, Obrigado. Guilherme? Muito bom ter, assim, sido convidada para falar um pouquinho da minha história, né, e poder, aí, quem sabe, encantar alguns jovens, né, que estão pensando numa formação, numa profissão. Então, isso é muito bom. É um legado, né, que a gente tem como professora. E esse é o objetivo aqui do Vocação Podcast. Quando esse projeto nasceu, a ideia nossa... Já até parou aqui o vídeo, mas a ideia nossa era a gente poder abençoar pessoas. Poder abençoar vidas, pessoas que estivessem com alguma profissão... O que aconteceu, Yeli? Será que nós conseguimos voltar aí? Depois eu corto essa parte. Corta isso aí. Ele parou e desligou, tá vendo? Parou. Depois dá ok. Aí acho que vai voltar. Corta aqui pra mim. Vamos continuar. Tá comigo, né? Então, esse é o objetivo do Vocação Podcast. Quando o projeto nasceu, a ideia nossa era nós ensinarmos ou espelharmos os jovens na vocação. Então, é trazer profissionais, trazer gente da área da formação para que os jovens possam ouvir, buscar uma profissão. A gente tem entrevistado aqui vários profissionais. E hoje nós temos o privilégio de ter uma psicóloga aqui conosco. Sim. É doutora em psicologia, Simone? Isso, Qual que é a tua doutora. formação? Eu me formei na FMU, né, como psicóloga, que é uma faculdade Santo Amaro, em São Paulo.
Aí eu fiz especialização em psicologia hospitalar na Santa Casa de São Paulo. Psicologia hospitalar. Paralelo a isso, né, eu sempre, desde o segundo ano, trabalhei na área da dependência química. Então foram duas áreas que me acompanharam, né? E aí depois, quando eu vim aí para o interior, que eu fiz o mestrado na Unesp de Bauru, e depois de um tempão, aí eu fiz doutorado na Unesp de Bauru também. Doutora. Qual que é a área lá no... Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem. Olha só. Então nós estamos aqui com o privilégio de ter uma doutora aqui na conversa. Ô Simone, vamos já aproveitar essa conversa. Psicologia hospitalar. O que faz um psicólogo hospitalar? Qual que é a área de atuação desse profissional? Conta um pouquinho das suas experiências aí na psicologia hospitalar. Então, né, Gui, eu tive um privilégio, né, que foi estar em lugares em São Paulo com profissionais excepcionais, né? Então, eu tive modelos de identificação muito nobres, assim, nas áreas que eu transitei, né? Então, no segundo ano da faculdade, eu queria muito fazer estágio, né? Porque eu sempre fui muito da prática, né? Além da leitura, tudo eu gosto de ver, né? Eu me formei em 92, então, em 88, 89, não tinha muito lugar que te aceitava, né? Não é como hoje, entendeu? Que o aluno bate lá e o professor fala, não, vem, né? Observa. Não, ninguém abre a porta. E a própria área de psicologia talvez não estava tão desenvolvida nessa época como é hoje, né? Até uma... Vou dizer moda, que é uma palavra pejorativa, mas está em voga, né? Uma área mais popular, assim, pouco se falava antigamente de psicologia, hoje, acho que até com as redes sociais, esse assunto desperta mais interesse nos jovens, inclusive, né? Expandiu muito, né? E hoje a gente tem uma questão importante de saúde mental, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente, que tem uma linha histórica aí que eu gosto de nortear, né, um pouco. Então, eu... procurava muito estágio e não tinha, né, possibilidade. E aí eu me uni com o pessoal do quarto, que estava já no quarto ano da faculdade, e comecei a ir em muitas palestras, né? Eu tive a oportunidade, eu agradeço isso aos meus pais, né? Meu pai que está, né, lá em cima e minha mãe, né, que ainda está viva, porque eles falaram, a gente vai te dar oportunidade, você não vai precisar trabalhar, e você vai fazer tudo que você quiser, né, para ser uma boa profissional. Eu não era uma pessoa que antes do ensino médio era uma boa aluna. Eu não imaginava, né, que eu iria assim, ter essa trajetória, não era uma coisa... acadêmica. Né? Não era, porque eu tinha muita dificuldade e eu gostava muito de esporte. Então, para eu me livrar, inclusive das aulas... Eu estudei numa escola que eles incentivavam muito, a gente competia muito. Então eu entrei em todos os esportes, você pode imaginar. Até futebol eu jogava. Qual que era o teu forte lá? Handball. Handball? E ginástica olímpica. Olha só. Mas fiz saltos ornamentais, basquete, vôlei, tudo. Entrava em tudo. Não seguiu no ramo da educação física? Aí quando eu entrei... quando eu fui escolher, eu fiquei na dúvida. Gente, o que eu vou fazer, né? Porque eu gosto muito de esporte, né? Mas eu tive uma inspiração muito forte na minha vida, que foi minha avó materna, né? Minha avó materna foi uma pessoa sensacional para mim, né? Eu ficava muito na casa dela e minha avó era uma pessoa que abria a porta da casa dela, morava no Campos Elíseos, né, em São Paulo, uma casa simples, né? E ela abria a porta da casa dela para as pessoas da rua. Olha só. Então você já teve esse primeiro contato? Tive. Olha só. Ela era muito católica, mas minha avó era iluminada. Ela era assim, eu via ela na igreja católica e falei, gente, ela está em outro lugar. Ela está levitando, sei lá onde ela está, que eu não conseguia sentir nada disso. Ela tinha contato com o Espírito Santo, certeza. Olha só. E sofreu muito, né? Perdeu um filho com 15 anos atropelado, perdeu uma filha novinha, né? Naquela época tinha aquelas doenças que não tinham muita cura, então muita criança nova, né, morria. Meu avô era farmacêutico, né? Trabalhava no presídio lá perto de São José dos Campos, de Taubaté, que é aquele presídio máximo, né? Então ele fazia experimentos com cobra, ele era super estudioso, né?
E aí eu convivi muito com eles. Meu avô era muito quietão, né? E minha avó era muito ativa, muito ativa. E assim, eu vivi ali com ela, né, assim, colocando todas as pessoas ali dentro, e as pessoas saíam melhor. Eu falei, gente, o que é isso que minha avó tem, né? E aí, quando eu fui escolher, eu tinha um pé muito grande na psicologia, né? Por conta dessa influência da sua avó. Isso, de querer fazer um mundo melhor, né? De uma coisa idealista, mas idealista que eu via acontecer. Não era um ideal assim só de um sonho, era um ideal que vivi na realidade, né? Aí eu falei, vou fazer psicologia, né? Porque na época o meu instrutor de ginástica olímpica falou, Simone, você vai ter que tomar hormônio para não desenvolver, né? Porque você precisa ficar leve. Então, nossa, tem isso? na época tinha, não sei se hoje tem, né? Mas na época ele falou, se você for seguir essa questão mais profissional, né? Que você leva jeito, você é uma das minhas melhores atletas, né? Eu não me vi assim, tá? Eu nunca me vi melhor. Eu não tenho uma autoestima maravilhosa, eu nunca me vi melhor, mas ele falava. E outro dia que ele me encontrou no Facebook, ele falou, você foi minha melhor atleta. Olha só. Eu falei, nossa, a gente poderia estar com uma Simone Biles aqui, então. O nome já é o mesmo. Simone Biles brasileira. Aí ele falou, eu falei, você me achou? E aí, assim, eu falei, eu não quero isso. Não quero tomar hormônio, não quero essa vida, né? Não... E aí, assim, eu fui para psicologia, mas eu não era uma pessoa de estudar. Eu tinha muita dificuldade. Então, né, fiz o vestibular e aí eu passei na FMU, que foi uma faculdade maravilhosa, mas a FMU era vista como fomos mal na USP. Entendeu? Era essa o slogan, entendeu? Fomos mal na USP. Pessoal da FMU, patrocina a gente aqui. Hoje não é mais assim, né? Mas na minha época era isso, essa era a gozação, né? Mas eu fui muito abençoada nessa faculdade, foi muito bom na minha vida, né? No segundo ano, né, eu já tinha na minha cabeça que a minha área era saúde, e a saúde voltada para o social, né, para as pessoas com menos possibilidade. E aí fui buscar, mas não tinha, né, como. Ô Simone, você já entrou na faculdade pensando na parte social da psicologia? Mas mais vinculada à saúde, porque a social como ela é hoje, ela se desenvolveu mais recente. Tá. Então, naquela época, tinha muito assim, clínica, saúde mental, ainda tinha um hospital psiquiátrico, né? Então, assim, era uma outra, né, vivência, assim, da psicologia. Então, assim, eu fui desenvolvendo esse olhar pelos lugares também que eu transitei. Uhum. Eu fiquei na Santa Casa de São Paulo, que é um lugar... Hospital Escola, que você tem os melhores médicos, mas é SUS, né? Aquele, né? Atender a população, mas que foi maravilhoso na minha vida. Fiz um tempo de estágio no 5º ano no Hospital Brigadeiro, e eu fui para o Hospital Brigadeiro porque eu tinha uma adoração por uma psicóloga hospitalar que chama Heloísa Chiattoni. E você podia escolher o local que você ia nesse estágio? Podia. Eu vou voltar assim, um pouco para falar como... Aí não consegui estágio, aí comecei a andar com o pessoal do 4º ano e comecei um monte de palestra. Uhum. Na PUC, e um monte de congresso, não entendia nada. E nada. Eu entrava na PUC para ouvir os psicanalistas, porque a PUC tem um pessoal... Boiando, não, né? Eu falava, gente, não estou entendendo nada, vocês me trouxeram aqui. E eles falavam para mim, escreve, que um dia a ficha cai. E eu, né, com dificuldade, assim, falava, bom, vou escrever. E eu comecei a me dar bem na faculdade. Aí eu comecei a me empolgar, falei, não sou burra, né? Eu tinha dificuldade. Tem um caminho aí que dá pra gente trilhar, né? Não tenho uma dificuldade nesse nível que eu achava, né? E meu pai, lembrei agora, meu pai era muito bravo, né? E meu primeiro namorado foi uma paixão, assim, né? Tava ainda no ensino médio. E aí eu faltava na aula, né, para ir para casa dele, que era pertinho ali, né, na esquina. E um dia meu pai ficou lá na esquina esperando para ver se eu entrava mesmo, né, que ele já estava meio desconfiado. E aí eu fiquei com 8 recuperações. Assim. Nossa.
E era uma escola de freira. Aí chamaram meu pai lá. Falaram, não vai passar. Ela não vai passar. Aí ele me chamou esse meu namorado, que tinha uma vida muito boa, era rico, sentou e falou, se você não passar, você vai trabalhar. E aí ele falou, eu pago o salário dela. Nossa. Aí ele falou, você não está entendendo. Eu não vou ter filha vagabunda. Não é pelo salário. É por ela entender o que é você ganhar. O que é a vida. Se você não sabe, isso é um problema seu, mas ela vai saber. E psicologicamente hoje, para uma doutora em psicologia, como é que você avalia essa atuação? Foi maravilhoso essa atuação do meu pai. Eu fiquei desesperada. Aí eu só estudava de noite e dia. Que legal, né? Eu falei, gente, agora eu criei um problema seríssimo. Que legal. Meu pai. E aí estudei muito, minhas amigas me ajudaram muito e eu passei. Aí o coordenador chamou meu pai e falou, burra ela não é. Ela, na verdade, não queria estudar. Você não tinha, talvez, tido aquele chacoalhão para falar assim, olha, foque nos estudos, né? Não. E a minha dificuldade, acho que veio assim, eu tinha uma deficiência visual que eu não entendia, porque era de perto, né? E demorou um tempo para eu entender que meu grau era muito alto, para meus pais também. Então, o meu desinteresse na escola, no começo, era muito grande. Né? Tipo, eu tenho 5,5 graus, 6 de hipermetropia. Então, assim... Isso deve ter prejudicado, então, naquela época. Você perde um pouco o interesse, né? Porque você já não está enxergando muito bem, você, né, não entende ali. Aí eu fui pro esporte. E faz todo sentido, né? A criança ela precisa focar em alguma coisa, se ela não consegue focar no estudo, ela vai focar no esporte, vai focar na cultura, em qualquer outra área, né? Sim. Ô Simone, você tocou um assunto muito interessante, porque a gente percebe, talvez é um problema da nossa geração, essa geração que vem vindo aí, da falta de compromisso com o estudo, que eu acho que isso está meio genérico, né, na sociedade. E muitos pais, eu já até ouvi reclamações de pais que às vezes conversando aqui na igreja ou qualquer outro lugar, a preocupação é, meu Deus, como eu faço para meu filho estudar, como que eu desenvolvo isso? Será que existe alguma coisa que a gente pode falar para esses pais, que caminho seguir, o que fazer? Porque eu sei que não é um problema simples de se resolver. Sim. Talvez até um problema multidisciplinar. Mas por onde começamos? Eu acho que é também uma atualidade, né? Acho que como mudou muito a forma de trabalho. Então, assim, você não vê hoje muitos jovens se submetendo, sabe? A rotina, a regra. Está se organizando uma forma de trabalho que eu acho que é bem complicada, por um lado, meio que eles fazem o tempo deles, tudo bem, eles vão produzir. Eles vão ficar das meio-dia até as 8. Mas talvez eles produzam em 3 horas o que eles produziriam do meio-dia às 8. Né? Entendi. Mas tem uma mudança, eu acho que uma mudança de paradigma mesmo, né? Então acho que é bem complexo. E aí não tem como os pais manterem uma educação anterior, né, da época, porque é outra época, então é muito difícil. Né? Acho que eu sou mãe, né? Eu falo por mim, é muito difícil hoje você traçar como que você vai incentivar, né? Como que você vai organizar isso, porque mudou muito e muito rápido. Sim. Né? Muito rápido. Porque não é só uma questão da cria do jovem com, por exemplo, a escola ou o trabalho. Mas tomando a sua história como exemplo, o seu pai ele te passou uma mensagem e você entendeu. Isso. O jovem ele tem uma dificuldade até de captar a mensagem e os pais também da maneira de transmitir essa mensagem para o jovem hoje. Isso é muito difícil hoje. O entrevistado é a Simone, não sou eu, mas eu gostaria de deixar um pitaco aí, porque eu até estava me lembrando do Will Smith e o tio Phil uma vez fala para a esposa, como é que chamava a esposa do tio Vivian. Phil? A Vivian, né? Uhum. O tio Phil fala que queria dar a melhor coisa para os filhos e que não queria que eles passassem os problemas que ele passou. E a Vivian fala assim para ele, mas você está esquecendo de ensinar para eles o que a gente aprendeu. Sim. Ou viver aquilo que nós vivemos. Eu acho que é um pouquinho da nossa realidade. Acho que os pais hoje estão tão preocupados em proteger os filhos que não deixa eles aprenderem com os próprios erros,
com os próprios machucados, com os próprios arranhões, né? E a estrutura de família mudou muito. E assim, falo por mim, né? Eu tinha, assim, no colegial, a minha ideia vou casar, vou ter filho, né? Vou assim, seguir uma vida assim, vou casar virgem, vai ser meu primeiro marido, vai dar o resto da vida. Eu tinha muito essa ideia. E aí, quando esse meu namorado, que eu matava a aula, falou, bom, então agora acabou, né? Ou você faz faculdade ou você casa comigo. Eu falei, vou fazer faculdade. Mas eu nem estudava muito, né? Eu fui aprender a estudar na faculdade. Isso já é uma marca geracional também, da mulher escolher a carreira em detrimento da família. Se a gente comparar com uma geração anterior à sua, mas não era minha, né? Não era a minha escolha. Sim. É que eu acho que nesse momento que meu pai falou, acorda, eu mudei uma chavinha. Foi uma virada de chave na tua vida, né? Foi. E depois ele me falava, não dependa de homem. Aí você fala, mas como foi seu pai? Meu pai foi um homem que mimou a minha mãe até o dia da morte dele. Olha só. Então ela era super dependente dele. Você tem irmãos? Eu tenho 2 irmãos. 2 homens e dois você homens, é mulher. E eu do meio. Né? Eu vim meio sem ninguém, sem querer, assim. Meu irmão tinha nem 1 ano. E aí minha mãe engravidou. Aí ela falou pro meu pai, engravidei. Meu pai falou, possível, né? E engravidou. E era eu. Olha só. Então, assim, ela não esperava. Foi também 2 bebês, né? Quase juntos, né? Eu fico com a mesma idade do meu irmão durante 1 mês. Dia 27 de outubro eu faço aniversário e faz 29 de novembro. Entendi. Então vocês são bem próximos, bem, né? Bem próximo de idade. E aí eu fui para a faculdade e aí eu andei com essa turma e aí conheci um moço que foi meu segundo namorado, que ele era autodidata. Ele era muito bom. Ele tinha feito já uma época engenharia, parou, foi fazer psicologia e ele falou, eu vou te ensinar a estudar. E ele foi também um divisor de águas, porque ele me mostrou uma capacidade que eu não tinha noção que eu tinha. Né? Então, fiquei com ele 5 anos, foi com 5 anos meio quase da faculdade, né? E foi um baita desenvolvimento para mim. E aí meu pai me deu todas as oportunidades, aí eu fiz tudo o que eu podia. Né? E aí quando eu estava no 2º ano, a gente foi numa palestra de dependência química. E veio o doutor Eduardo Calina, que é um psicanalista argentino, maravilhoso, não sei se ele está vivo ainda, mas assim, maravilhoso. Eduardo Calina? Eduardo Calina. Maravilhoso. E aí ele veio porque o Pablo Roig, que também é um psicanalista argentino, mas que já estava no Brasil, era dono de uma clínica em Itapecerica da Serra para dependentes químicos, uma clínica particular. E aí eu fiquei apaixonada, né? Pela forma dele falar, pelo como ele olhava a questão, né, da dimensão, do quadro da dependência química, e ele me falou uma coisa que ficou muito forte para mim. Na época, a gente tinha muito transtorno mental no hospital psiquiátrico, né? Era muito forte, né? Tínhamos Juqueri ainda, tínhamos vários hospitais psiquiátricos, assim, lotado. E era meio que internato. Eles deixavam lá ir embora. Juqueri tinha um monte de gente abandonada, né? E aí ele falou nessa palestra, daqui um tempo, o que acontece hoje com o transtorno mental vai acontecer com a dependência química. E eu falei, gente, né? Como ele está falando, né? Porque a gente não tinha dimensão da dependência química naquela época, assim, do jeito que a gente tem hoje. Era algo um pouco mais marginalizado ali, não era tão popular como é hoje, digamos. Isso, e ainda a gente tinha, porque foi, assim, já era, né, anos 80, mas a gente tinha ainda um resquício daquela ideia histórica da droga como um lugar de ascensão na questão do conhecimento, que foi bem na década de 60, né? Era quase que um status, né? A droga, né? Isso, ela não era vista como uma dependência, né?
ele era vista como uma possibilidade de entrada em outro lugar, né? E aí, depois que a gente começou a ver essa dependência e esse lado maléfico das drogas, muito né? maléfico, né? Então, quando eu entrei, já tinha, mas não do jeito que é hoje, né? Mas ele já falava que isso ia acontecer. Né? Ele já falava que isso ia acontecer. Aí, esse moço falou assim, vamos lá falar com o doutor Pablo, eu vou te apresentar, doutor Eduardo Calino. Eu falei, nossa, verdade. Que honra, né? Verdade. E doutor Pablo, quem sabe ele te consegue um estágio, né, na clínica. Aí fui eu, 2º ano, né? Ele me apresentou, aí ele falou, não, tá bom, o que você faz nas férias? Eu falo, viajo às vezes. E aí você quer ficar internada lá, fazendo estágio nas férias? E eu falei, eu quero. Ele falou, tá bom, então nas férias você vai lá. É em Itapecerica da Serra, né, até hoje. Cheguei em casa. Você estava em São Paulo, né? São Paulo. É próximo, Itapecerica da Serra? É 30 quilômetros, mas eu morava no Pacaembu. E São Paulo é aquela coisa, né? Então tem que pegar a BR-116 para ir para Itapecerica. Mas até se conseguir. Ou seja, 30 um chãozinho, quilômetros, né? Que você demorava 1h30 para chegar, entendeu? Por causa do trânsito, tudo, né? Aí cheguei em casa empolgadíssima e falei, consegui um estágio. Na hora que eu falei, meu pai falou, o quê? Você vai fazer estágio com marginal? Você não vai. Eu falei, vou. Eu vou. Você não vai? Eu falei, pai, eu vou. Ficou aí meses sem falar comigo. Meses. Mas foi assim, acho que um divisor também de águas na minha vida profissional, porque lá os profissionais tinham muito nome, eles escreviam, né? O doutor Eduardo Calino tem um monte de livros de dependência química, o doutor Pablo também. Ou seja, era uma referência na área, Era uma né? referência, né? E assim, eu vivia aquilo, assim, eu comia aquilo. E aí, como eu era esportista, e era estagiária, e era novinha, além de eu ficar nos grupos terapêuticos, eu jogava futebol, eu jogava vôlei, eu jogava pembolim, né? Eu jogava tênis de mesa, eu jogava tudo com eles, natação, entendeu? Eu fazia tudo com eles. Então, eu saía da faculdade, ia para lá, porque depois eu continuei, né? Depois que acabou as férias, o doutor Pablo falou, e aí? Eu falei, eu tenho que te falar, e aí, né? Você vai me aceitar, continuar aqui? Você vai topar? Eu falei, vou. Ele falou, tá bom, fechou. Aí conseguiu ficar lá? Consegui ficar lá. Aí ia para a faculdade, saía da faculdade meio-dia, comia alguma coisa, pegava já, porque a Santo Amaro já era mais próximo da pegar a BR-116, era mais fácil. Eu já nem voltava para casa, já ia e saía de lá 8 horas da noite. Todos os dias. Olha só. Todos os dias. E foi assim muito, muito aprendizado. Muito. Aí nesse meio tempo, abriu, eu estava na faculdade e vi um anúncio lá. Abertura de estágio na Santa Casa de São Paulo, no Centro de Reabilitação. Falei, nossa, psicologia hospitalar, né? Também gosto. Minha época, né, de desbravar tudo, né? E fui prestar. Mas fui prestar daquele jeito que eu me sentia, né? Uhum. Bom, Santa Casa de São Paulo. Não vou passar nunca. Não vou passar nunca. Burra. Porque eu ainda tinha essa coisa esse de estigma de que você não era preparada. Né? Não tive preparação. Não vou passar. Passei. Não conhecia ninguém lá, passei. Falei, meu Deus, passei. Santa Casa de São Paulo, vou pensar com a minha cabeça de Araçatuba. Deve ser um dos hospitais referência lá na cidade. Lá e o HC, né? Né? E também a Unifesp, né? Que também é um hospital de referência muito forte, assim, de educação e saúde, né? E eu falei, meu Deus do céu, entrei em outro mundo. Aí eu diminuí minha carga horária lá em Itapecerica, continuei, porque eu não queria largar, e comecei os dois. E Deve ter sido uma fase da tua vida também que você não parava, não tinha tempo para nada, né? Não, mas eu amava. Aliás, eu sou assim até hoje, né?
Quem conhece a Simone sabe, ela é ligada no 330, né, Simone? Não, tem gente que trabalha comigo, que eu peço para trabalhar comigo, e fala, Simone, trabalhar com você é perder a família porque você não tem hora para voltar. É ficar pobre porque você quer fazer tudo social. De graça, tudo de graça. Entendeu? E não ter férias. Olha que lindo que é trabalhar com você. Falar, meu Deus do céu. E aí, assim, entrei em outro mundo, assim, porque aí... lá em Itapecerica da Serra, assim, na Greenwood, eles eram, né, vinculados com a questão da importância do estudo, me acrescentou muito, tinha muita palestra. Eles tinham uma ideia, Gui, que para mim aqui é muito estranho ainda, mesmo estando há muito tempo aqui. Eles entendiam que a equipe adoece, toda a equipe, em qualquer lugar, porque nós somos seres humanos. A equipe profissional que atua na... Isso. Independente, pode ser uma equipe maravilhosa, mas nós somos seres humanos, isso é um fato. Então, eles cuidavam da equipe. Então, a gente tinha, assim, imersão. Então, assim, vira e mexe vinha a doutora Eduardo Calini, a gente ficava no final de semana fechado num lugar... Só cuidando dos recursos humanos. Isso. Mas cuidando mesmo. E nesse tempo você saía, você não podia falar com o seu colega de trabalho. Olha só. Para não contaminar o aprendizado. Então, assim, eu tive uma formação de ouro, assim, sabe? E, assim, e outra coisa que me espantou muito aqui é que eles eram médicos extremamente conceituados, mas eles se relacionavam da mesma forma, não tinha hierarquia. Tinha lugares, funções, mas eu não era menos que eles porque eu era estagiária. Eu nunca me senti dessa forma. Eles nunca teve essa relação, né? Que também é muito incomum, né? Pelo teu comentário, então eu acho que a tua experiência na Santa Casa de São Paulo, você acabou levando isso uma referência para a vida. Na Greenwood, né, que eu tinha isso. Aí quando eu entrei na Santa Casa... Falei, bom, vamos ver como é aqui, né? E ali eu tive a sorte, porque ainda tinha, na época, a psicologia hospitalar ainda estava muito no início. A psicologia hospitalar é uma área nova, não é uma área tão antiga. Então, estava ainda muito no início. Só que eu entrei na reabilitação. E a reabilitação, como a reabilitação trabalha com todos as pessoas que tiveram uma sequela por uma doença, então, diabetes, Parkinson, esclerose múltipla, lesão medular, AVC, crianças que nascem com paralisia cerebral, amputado, né? Então, ela trabalha com todos os que têm uma perda e precisam se reorganizar de novo de uma outra forma. Essa é a atuação do psicólogo hospitalar. Nessa área de reabilitação. Tá. Então, eles já estavam acostumados a trabalhar em equipe, porque ali tinha fisioterapia, terapia ocupacional, fono, um médico que chama fisiatra, é uma especialidade médica que aqui as pessoas não sabem nem o que é. Falam, mas não é fisioterapeuta? Não, não é fisioterapeuta. Fisiatra é o médico que se especializa na área de reabilitação, de fisiatria. Olha, e ele só comanda uma equipe que tem o fisioterapeuta. Quando eu cheguei aqui, as pessoas não sabiam. Tinha um fisiatra aqui, que inclusive se formou na Santa Casa de São Paulo. Então, eles já tinham uma noção de trabalho em equipe. Eles não tinham aquela rigidez que tinham em outras áreas, que não tinha equipe multiprofissional, né? Como UTI, como cirurgia geral, né? Como até oncologia, que tinha um pouco, mas ainda era pouco, né? Então, também eu tive essa sorte, né? Não entrei num lugar onde, apesar de ter um pouco, tá? Na época eu tive uns embates, que o médico era eu mando e vocês obedecem. Até era, mas bem menos do que os outros lugares, que assim, não é eu mando, vocês obedecem, só eu falo. Então, lá já não, já assim, eu mando, às vezes eu te ouço, às vezes você também pode falar, né? Então, não era nessa rigidez. Mas eu me apaixonei, né? Me apaixonei. E foi aí que você teve algumas experiências, pelo que a gente já conversou, que também impactaram
a própria formação da Simone enquanto pessoa, né, Simone? Aí foi até depois, assim, né? É quando eu acabei me formando e fui contratada. Então, você foi contratada pela Santa Casa? Pela Santa Casa. Mas aí vou contar. Aí acabou um ano de estágio lá, porque era um ano, né? E aí tive que sair. Com dor no coração, mas tive que sair. Mas aí eu já estava entrando no 5º ano. No 5º ano você escolhe áreas. Você era obrigada a fazer a social, era obrigada a fazer a clínica, e aí você escolhia uma abordagem, e era obrigada a fazer saúde. Tá. Aí você escolhia o lugar. Aí, clínica, eu fui para psicanálise, porque sempre foi a minha paixão. Eu acho Freud um absurdo de inteligente, um cara que falava tanto tempo atrás coisas que você vê hoje, né? E também os autores, né, contemporâneos da psicanálise, que é Winnicott, Melanie Klein, Lacan, são apaixonantes, trabalharam, né, na questão da saúde mental, que também era outra área que eu era apaixonada. Não falei isso, mas nesse trajeto eu também fui nos hospitais psiquiátricos que ainda existiam e que estava desmoronando já, porque lá em São Paulo, nessa época, estava tendo já a luta antimanicomial, já era daquela época, então, já era daquela época. Já estava tendo a luta antimanicomial, já estava tendo a reforma psiquiátrica e já tinha o primeiro CAPS em São Paulo. E explica para quem está nos assistindo aí, Simone, o que é essa luta antimanicomial? Antimanicomial. Manicomial. É o nome bem. Trava-língua, né? Essa luta antimanicomial, assim, os transtornos mentais, eles eram vistos como pessoas improdutivas. Tá. Porque, né, tinha uma psicose, principalmente por causa da esquizofrenia, né, que era vista como uma doença que levava a um nível de degeneração e que até realmente, porque na época não tinha um tratamento, né, o que a gente tem hoje, então realmente tinha dificuldades importantes. Mas na época a família colocava as pessoas lá e ia embora. E a pessoa ficava a vida inteira dentro do hospital psiquiátrico. Abandonava a pessoa lá e lá ela ficava. Só que lá, além de ter essas pessoas, tinham pessoas que eram abandonadas sem ter algo tão grave. Pobres, negros. Então você quer me dizer que não era apenas um lugar de tratamento, era também um lugar, por pior que seja essa palavra, mas um lugar de descarte. Era muito triste. Muito. Em Araçatuba também era essa realidade? Araçatuba... Porque você trabalhou aqui na época do Benedita Fernandes, Trabalhei. Né? Não chegava a ser um descarte, porque na época já não podia abandonar ali. Mas tinha os moradores que foram abandonados. Entendi. Que estavam lá e ficaram lá. Eu vou falar um pouquinho deles, porque eles são minha paixão. Muitos já morreram, acho que quase todos. E essa luta, ela defende o tratamento desses pacientes de maneira aberta, digamos assim? Isso. Literalmente anti a existência de um manicômio? Isso, Entendi. isso. Então a ideia é que você tem que trabalhar a família, dar suporte para a família e trabalhar o potencial daquela pessoa. Você vai trabalhar com medicação, as medicações que foram surgindo, novas, e tem controvérsias, mas eu não sou contra, né? Eu acho que elas são muito importantes quando bem utilizadas, né? E com o diagnóstico a gente vê uma mudança importante. Então foi unindo esse progresso, né? Também com o progresso de um olhar de que os loucos também são indivíduos loucos, entre aspas, né? Que era como chamavam na época. E aí começou a surgir psiquiatras, inclusive, extremamente, que levantaram a bandeira. Tanto que o Loucos pela Vida, que é um livro do Paulo Amarante, ele é uma das figuras mais fortes do Brasil que lutaram pela desinstitucionalização, né? Por acabar os hospitais psiquiátricos. Ô Simone, uma pessoa, você que está nos assistindo e você conhece dos termos, talvez a gente use palavras aqui erradas, mas nos perdoem, por
não saber dos termos corretos. Mas um louco, pessoa que tem um distúrbio, ela está sempre 24 horas por dia no delírio, ou ela tem momentos de lucidez e momentos de delírio? Como é que funciona isso? Não, assim, tem vários quadros diferentes e graus, né? Tá. Mas, assim, nessa época que tinha essa internação prolongada, a gente nem conseguia saber se os sintomas que ele tinha já era excesso de medicação, se era excesso de exclusão, porque se você ficar excluído um tempão, você também fica... Você também vai ter alteração, concorda? Sim. De várias coisas. É o que a gente vê, por exemplo, em filmes, o náufrago do o bicho de 7 cabeças. É aquilo lá. Rodrigo Santoro, né? É aquilo lá. Tá. E o eletrochoque era castigo. Era literalmente castigo. Tá? Tanto que minha paixão é a Anísia da Silveira, e ela foi a primeira mulher a fazer medicina no Brasil. Ela fez psiquiatria, ela foi presa na ditadura, ela viu tortura, ela saiu de lá, ela foi presa porque ela estava com um livro no hospital psiquiátrico que ela estava dando plantão, que dava a entender que ela era comunista. Meu Deus. Aí foi uma funcionária que fez a denúncia. E ela tinha um vínculo muito grande com uma paciente esquizofrênica. Quando eles buscaram ela e tiraram ela presa, essa paciente, ela fez um auê no hospital. Aí ela escreve assim: dizem que na esquizofrenia não existe relação de afeto. O que é isso, então? E ela ficou presa, o marido dela também era médico, e aí depois que ela saiu, ela voltou para o mesmo hospital. Chegou lá, estava tendo o auge da eletroconvulsoterapia e da insulina. Eles aplicavam insulina para provocar o coma, porque eles acreditavam que quando a pessoa voltasse do coma, os que não morriam, tinha uma melhora no quadro. Meu Deus. E isso também pela precariedade do conhecimento ali na área do que se ali fazer. Eles acreditavam que eles estavam fazendo melhor. Uhum. Eles acreditavam mesmo. Mas de que ano nós estamos falando? Ali foi... Da Anísia foi... Mais ou menos. Que... Na ditadura, então, 1960, 70, né? Isso, mais ou menos. menos. A gente não tinha uma ciência tão medieval, né? Mas eu acho que para neurociência, para psicologia... ainda para psiquiatria ainda era muito... A lobotomia, por exemplo, ainda era utilizada. Bem comum. Era utilizada. A lobotomia é aquela injeção no fundo do olho que ia até o cérebro. Eles, na verdade, eles faziam uma cirurgia para retirar, né? Porque eles acreditavam que retirando a possibilidade, a questão do impulso, né? Do que gerava, né, no cérebro, que geralmente é o lobo frontal, aí teria uma diminuição da agressividade, né? Então, tinha todas essas teorias, assim. E a lobotomia já foi totalmente descartada? Foi. Hoje em dia isso já não existe. Existe algum aspecto nela que fez um sentido e aí o estudo ele foi por esse sentido? Tirou-se algo da lobotomia ou foi simplesmente nada? As medicações começaram a ter um efeito, né? As que foram surgindo. E aí foi tendo uma retirada desses tratamentos invasivos, né? Desse nível de invasão. Né? Mas quando ela entrou, né, no Engenho de Dentro, que ela voltou, né, para esse hospital, e ela viu isso, ela chegou para o diretor e falou: não vou fazer isso. Mas aí ele falou: mas você é psiquiatra? Todos os psiquiatras fazem isso. É a ciência hoje. Ela falou: não vou fazer isso. Mas o que eu vou fazer então com você? Ele falou: me dá um espaço, qualquer lugar, um espaço no hospital. Aí abriu um espaço que estava tudo empoeirado, com um monte de coisa lá dentro. Ela fez uma revolução no espaço e ela criou um lugar de arte. E esses loucos faziam artes, fazia espaço de oficinas. Isso.
Aí ela ia buscar, assim, os que estavam no quadro grave, chegou a apanhar, né? Mas ela levava e começou a ter um resultado absurdo. E é lógico que ela começou a ser boicotada, né? Porque ela estava contra a ciência, né? Mas ela é uma referência. No Rio de Janeiro tem um museu com o nome dela, que tem as artes de todas essas pessoas que ela acompanhou, né? E que funciona até hoje como um lugar de reorganização de vida, de inclusão para pessoas com transtorno. E isso virou um modelo de tratamento para esse público, é isso mesmo? Isso, é uma das formas de intervenção, né? Mas você tem casos graves, eu estou imaginando aqui Sim. e te perguntando, você tem casos graves em que a pessoa precisa, uma pessoa agressiva, uma pessoa que oferece risco para outras pessoas, como tratar esse indivíduo? Então, Guilherme, mas isso é tão relativo. Lógico que tem momentos de surto, né? Que tem momentos de risco. Não estou falando que não tem. Desculpa te cortar, mas Né? o que a gente vê no Sim. noticiário, Eu ia até casos perguntar algo Sim. nesse de sentido. pessoas que matam, às vezes, o vizinho porque estava num surto. Sim, não estou falando que não tem. Mas, assim, tem pessoas que matam sem estar em surto, Concordo, Sim. né? sim. Então, assim, por isso que o transtorno mental foi vinculado com a violência, e aí entrou a questão judicial, e começou a judicializar um monte de casos. Mas a gente tem um monte de pessoas que fazem coisas horríveis e aparentemente é normal. Tem né? até alguns que cometem e, como um subterfúgio, eles colocam essa questão do quadro, né? E que, de Isso. fato, ali não teria, né? É uma questão judicial, acabou virando um problema, né? Uma Isso. dificuldade. Eu ia te perguntar nesse sentido, assim, se a gente pega um caso extremo ali, uma pessoa que em constantes surtos, ela tem a tendência a um assassinato ou alguma coisa assim. Como que judicialmente, como que legalmente se administra a custódia dessa pessoa, por exemplo? Porque com a existência do manicômio, ela, como a gente falou, era descartada ali, né? Sim. Aí, sem a existência, qual que é a proposta que se coloca para administrar um caso assim? Primeiro que casos muito graves é difícil você ter se ela estiver em tratamento, né? Tem, mas é difícil. E esses casos muito graves, assim, precisa ser muito bem diagnosticado e precisa ter um laudo e um acompanhamento para que realmente tenha uma ordem judicial de que é necessário que ele fique internado. E aí Mas ele isso ficaria não no hospital. mas Ou ele vai para alguns hospitais psiquiátricos que ainda funcionam no ainda Brasil. funciona alguns hospitais psiquiátricos e a gente tem em Penápolis, né? Aqui fechou, né, o Benedito Fernandes, mas em Penápolis a gente tem ainda. Então, em tese, casos muito graves, que tem uma demanda judicial, que tem alguma situação específica, encaminha-se esse indivíduo para esse hospital. Mas em Penápolis, assim, que é o hospital psiquiátrico, porque como que a gente vê hoje? A crise, se ela for bem diagnosticada, e se ela tiver um bom tratamento, depois de 20 dias, a pessoa já saiu da crise. Entendi. Então ela pode retornar. E ela se medicando, ela não vai voltar a ela continua, não é só medicando, né? Mas fazendo o tratamento. Tá. Né? Estando num lugar de pertencimento, estando num lugar onde vai trabalhar as potencialidades dela. Aí vem os CAPs, Centro de Atenção Psicossocial. Essa é a função, então, dos CAPs. Quando você fala atenção psicossocial, por que atenção, né? Podia ser reabilitação, podia ser apoio. E é tão bonito isso na academia que, assim, eles pensaram muito que termo que a gente vai pôr. E tem um texto muito bonito do Silvio Assui, que é da Unesp de Assis, né? Que foi um ativista da luta antimanicomial em São Paulo e que trabalhou no CAPS Itapeva, que é o primeiro CAPS do Brasil, né? Que foi onde eu fiz meu estágio de acompanhante terapêutico, né, na época, no terceiro ano da faculdade. E ele fala uma coisa muito legal, né? Ele, o Abílio, eles falam que a atenção ela tem um lugar de legitimidade da fala. Porque quando você presta atenção, você está considerando o que o outro está dizendo. Olha só. Né? Então, apoio não necessariamente, reabilitação também não.
Mas por que atenção? Porque eles sempre foram excluídos na fala. Ah, é louco. Ah, novo que ele está falando, besteira. Né? Loucura. Né? E aqui não, aqui assim... Então, desculpa. Não, tudo bem. Mas então até ouvir esse indivíduo já faz parte do processo de tratamento dele. Sim, muito. Muito. Que interessante. Muito, porque isso, só a gente sabe da gente mesmo. Inclusive o louco. Eu não sei do outro. Eu posso saber da teoria. Mas quando eu recebo, por exemplo, uma pessoa normal, entre aspas, no meu consultório, eu não sei nada dela. Ela que vai me dizer. E ela que vai abrir a porta para as coisas dela no tempo dela. Não é no meu. Então, às vezes, os alunos ficam assim, desesperados. Ai, o paciente faltou. Ai, o paciente... Eu falei, gente, cada um tem seu tempo. Não é o nosso tempo, é o tempo dele. É difícil. É difícil você olhar para você. Pensa que a gente está num mundo que faz tudo para a gente não olhar para a gente. Não é fácil, dói, é difícil. Então, assim, é um processo. E eu aprendi muito com eles. Eu gosto muito dos loucos, tá? E eu nunca apanhei. Muitas enfermeiras já torceram para eu... Mas já passou perto, já, ou não? Mais na clínica de dependência química particular do que dentro do hospital psiquiátrico. Você vê que coisa. Simone, eu vou propor o seguinte. A gente, como a nossa conversa está fluindo bastante, eu acho que nós poderíamos iniciar uma segunda rodada de conversas. A gente finaliza essa conversa de hoje. Já temos aí mais ou menos 1 hora de gravação. Então, acho que já é um conteúdo bacana. Você que nos acompanhou até aqui essa semana, eu acho que vai ficar com esse gostinho na boca de quero mais, de aprender um pouquinho mais. E a gente continua essa segunda rodada de conversa logo em seguida. Tudo bem? Tudo bem, tudo excelente para mim. Vamos lá, então? Vamos. Então, você que nos acompanhou aí até agora, a gente quer agradecer a tua estadia aqui conosco, né? Como diria o Faustão, a sua audiência e sua paciência. A sua audiência e a sua paciência, mas eu acho que foi um papo muito legal. E agora a gente vai na próxima semana aprofundar um pouquinho mais sobre esses assuntos, falar sobre a situação da dependência química, que também é um assunto interessante da gente tratar. E vamos falar também sobre a FACFEA, da atuação da FACFEA em Araçatuba. A gente tem muito conteúdo ainda, tá bom? Obrigado então por essa semana que você nos acompanhou até aqui. Deus abençoe e até semana que vem.